Bem-vindos à 9ª aula de teologia. Hoje, o assunto que vamos abordar é angelologia, estudo dos anjos. Acompanhe comigo no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Os anjos, eles estão sujeitos ao governo divino, ao governo de Deus. Como nós acabamos de ler nesse versículo, é Deus quem dá ordem aos anjos. Talvez eu repita isso de novo na aula de agora, mas eu quero deixar claro desde já. Quem dá ordem aos anjos é apenas o Senhor, é apenas Deus. Nós estudaremos sobre os anjos e o importante papel que eles têm desempenhado na história do homem, conforme está relatado na palavra de Deus, na Bíblia. Isto torna-os merecedores de um estudo especial. E por isso a teologia ocupou-se ou preocupou-se em ter um estudo específico sobre anjos. Os anjos, eles são ministros de Deus e são seres espirituais. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Quanto à personalidade, eles possuem intelecto, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, emoções, Lucas, capítulo 2, versículo 13, e vontade, Judas, versículo 6. Quanto à sua natureza, não se reproduzem, conforme que Jesus disse em Marcos, capítulo 12, versículo 25. Não morrem, Lucas, capítulo 20, versículo 36. São distintos dos seres humanos, Salmo, capítulo 8, versículos de 4 a 5, tem um grande poder, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11, e são inumeráveis, Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Desde já eu quero deixar claro que há muitos anjos que recebem ordens de Deus a teu respeito. Falando sobre o termo anjo, ou a definição deste nome, a palavra portuguesa anjo possui origem no latim angelus, que por sua vez deriva-se do grego angelos e do hebraico malak. Seu significado básico é mensageiro, para designar a ideia do seu ofício. Sobre a existência de anjos ou dos anjos, no Antigo Testamento, nós encontramos inúmeros textos que comprovam a realidade da existência dos anjos. Nós vamos apenas destacar alguns e quero que você anote. Gênesis, capítulo 32, versículos de 1 a 2. Juízes, capítulo 6, versículo 11. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Salmo 68, versículo 17. Salmo 104, versículo 4, Isaías, capítulo 6, versículos de 2 a 3, Daniel 8, de 15 a 17, além de Salmo 91, 11, que eu li com você. Nestes textos que nós alistamos, nós vemos os anjos em suas funções principais, de servir, louvar a Deus, transmitir as suas mensagens, obedecer a sua vontade, executar a vontade de Deus, mas também como guerreiros. Com relação ao ensino sobre anjos no Novo Testamento, eles são apresentados como mensageiros de Deus e também como ministros aos herdeiros da salvação, conforme Hebreus 1,14. Verifiquemos, por exemplo, outros textos que falam a respeito dos anjos no Novo Testamento. Mateus capítulo 13, versículo 39. Mateus capítulo 13, versículo 41. Mateus capítulo 18, versículo 10. Mateus capítulo 26, versículo 53. Marcos 8, 38. Efésios capítulo 1, versículo 21. Colossenses capítulo 1, versículo 16. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. Hebreus capítulo 1, de 13 a 14. 1 Pedro 3, 22. 2 Pedro 2, 11. Judas 9, Apocalipse 12, versículo 7 e Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9. Estudaremos agora
a respeito das classes especiais de anjos. Vamos começar por arcanjo. E este, inclusive, tem um nome relatado na Bíblia, que é o arcanjo Miguel. A tradição sobre a existência de arcanjos não fazia parte original da fé judaica. Assim, na literatura bíblica, Miguel é introduzido em Daniel capítulo 10, versículos 13 e 21, e Daniel capítulo 12, versículo 1. Também reaparece no Novo Testamento em Judas, versículo 9, e Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Embora algumas literaturas também tenham Gabriel como outro arcanjo, e até vemos outros nomes revelados como Gabriel, Rafael, Uriel, no entanto, a Bíblia só revela a existência de um único arcanjo, Miguel. Isto é demonstrado pelo fato de que nas duas ocorrências da palavra grega no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 4,16 e Judas, versículo 9, o termo aparece ligado ao nome de Miguel. Uma atribuição quanto ao que lhe foi confiado ou que lhe foi dado como arcanjo, nós percebemos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento uma responsabilidade de ser um campeão, um guerreiro por Israel, e também no Novo Testamento nós percebemos que ele é tido como aquele que vence o dragão, primordialmente identificado como Satanás. Uma outra classe especial de anjos são os serafins. Em Isaías capítulo 6, nós vemos a menção desses seres celestiais. Os serafins aparecem associados com os querubins na tarefa de resguardar o trono divino. Os seres vistos por Isaías tinham forma humana, embora possuíssem 6 asas. Estavam postos acima do trono de Deus, o que parece indicar que sejam líderes na adoração ao Senhor. Os querubins. No Antigo Testamento, no livro de Gênesis, tinham a incumbência de guardar o caminho para a árvore da vida, no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Uma função semelhante foi creditada aos 2 querubins postos em cada extremidade do propiciatório, a tampa que cobria a arca no Santíssimo Lugar, Êxodo capítulo 25, versículos 18 a 22, e também conforme Hebreus capítulo 9, versículo 5, onde simbolicamente protegiam os objetos guardados na arca e proviam com suas asas estendidas um pedestal visível para o trono invisível de Deus. Os querubins também foram bordados nas cortinas e véus do tabernáculo, bem como estampados nas paredes do templo, Êxodo capítulo 26, versículo 31 e 2 Crônicas capítulo 3, versículo 7. Não menos importante, nessas classes especiais, nós temos o anjo e um nome atribuído, Gabriel. O vocabulário hebraico Gabriel significa homem de Deus. No Antigo Testamento, Gabriel aparece apenas no livro de Daniel, e ali como mensageiro celestial que surge na forma de um homem, Daniel capítulo 8, versículo 16 e Daniel capítulo 9, versículo 21. Suas funções são revelar o futuro ao interpretar uma visão e dar entendimento e sabedoria ao próprio Daniel. No Novo Testamento, Gabriel surge somente na narrativa de Lucas, que descreve o nascimento de Cristo. Então ali, ele é o mensageiro angelical que anuncia um grande evento, tanto o nascimento de João Batista como de Jesus. Lucas capítulo 1, versículos 11 a 20 e Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Também é apresentado como aquele que assiste diante de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 19. Destes casos, conclui-se que Gabriel é o portador das grandes mensagens divinas aos homens. Pode-se concluir dizendo que na Bíblia, Gabriel é o anjo mensageiro e Miguel, o anjo guerreiro. Não posso deixar de citar o anjo do Senhor. É um outro ensino de grande importância
que por sua vez está estritamente relacionado com a teofania, que significa manifestação de Deus em algum lugar ou pessoa. A teofania são aparições do anjo do Senhor. Optamos por estudar separadamente este assunto em virtude da sua importância crucial, uma vez que as aparições do anjo do Senhor se constituem em aparições de Deus em forma humana no Antigo Testamento, em Siquém, a Abraão, no Monte Sinai, a Moisés, e no Novo Testamento, Jesus aparece a Saulo no caminho. A expressão anjo do Senhor, ou na sua variante, anjo de Deus, se encontram mais de 50 vezes no Antigo Testamento. A Bíblia nos informa que o anjo do Senhor realizou várias tarefas semelhantes às dos anjos em geral, como já estudamos até agora. Suas aparições eram simplesmente para trazer mensagens de Deus, mas em outras aparições ele fora enviado para suprir necessidades, como em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 5 a 7, ou para proteger o povo de Deus de perigos, Êxodo, capítulo 14, versículo 19. Com relação à identidade do anjo do Senhor, os eruditos, os estudiosos da palavra de Deus, nunca foram unânimes. Entretanto, não há por que duvidar da antiguíssima interpretação cristã de que, nestes casos acima citados, encontramos manifestações pré-encarnadas da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. Ou seja, antes dele vir em carne, já aparecia aos seus servos e ao seu povo. Existem argumentos bíblicos para realmente ativar esta ideia de que o anjo do Senhor é o próprio Cristo. Em Josué, capítulo 5, versículo 14, quando o anjo do Senhor apareceu a ele, Josué, diz a palavra do Senhor que se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Se o anjo do Senhor não fosse o próprio Senhor, ou melhor, se fosse apenas um mensageiro, um anjo, neste caso, ele simplesmente diria: sou um anjo, e teria proibido que Josué o adorasse. Como, por exemplo, nós vemos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Em Juízes, capítulo 13, versículo 18, quando Manoá pergunta ao anjo do Senhor o seu nome, ele responde: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que és maravilhoso? Uma comparação dessa resposta com a passagem de Isaías, capítulo 9, versículo 6, demonstra que o anjo do Senhor que apareceu a Manoá é o menino que nos fora dado, como declara Isaías, que é um dos seus nomes, maravilhoso. A terceira prova que demonstra a questão de que o anjo do Senhor é o próprio Jesus, diz respeito ao que vemos no Novo Testamento. Posteriormente à encarnação de Cristo, as manifestações angelicais no Novo Testamento já não eram mais do anjo do Senhor, mas de um de seus anjos, pois o anjo do Senhor já havia sido manifestado na carne, conforme 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Pesquise mais, assista esse vídeo novamente, anote os textos bíblicos, confira na palavra e procure bons livros a respeito deste estudo. Eu, por exemplo, extraí do site do CACP e do autor de Teologia Sistemática, Charles Wire, tudo isto que comentamos até aqui. Deus te abençoe.